Saudações, saudações! Quarto episódio da quarta temporada do Podville. E hoje um episódio especial. É um cara que eu respeito muito, muito, muito. Já tivemos as nossas diferenças, mas é que ele é muito bom no que ele faz. E a gente que é um meia boca fica às vezes até irritado, mas olha lá na frente, ele tem excelência em tudo que ele faz. Por falar em parceria, por falar em amizade... Gustavo, como é que estamos pra hoje? Estamos sobrevivendo, né? Tá muito quente, né, bicho? Tá calor, mas a gente vai conseguir, né? Vamos embora. Vai dar tudo certo. Pessoal, quem é ligado não só ao futebol, ao esporte amador da nossa cidade, já ouviu falar dele. Hector Lisboa, a lenda. E aí, Hector, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos que acompanham. Muito orgulho e um grande privilégio estar aqui no Podville. Show de bola. Pessoal, a nossa pauta hoje é falar um pouquinho, né, da história do Hector, né, pra gente também saber quem é o Hector fora das quatro linhas, fora da organização do futebol amador aqui da nossa cidade, e explicar um pouquinho o que é trabalhar no futebol amador, o que é trabalhar no futebol profissional, as possibilidades, como começa, como inicia esse processo, quem tiver interesse. E também não podemos deixar de falar, a gente está iniciando março e daqui a pouco está começando a temporada aí dos campeonatos amadores que são realizados aqui pela Liga Joinvilense de Futebol, onde o Hector trabalha e tem conduzido aí junto com o nosso presidente Laudir, com o Edgilson, com o Marcelo, toda a equipe da Liga, campeonatos aí que estão ficando na história da cidade. E aí, Hector, cara, tu é formado em quê? Bem, boa tarde, vamos lá novamente. O Ivan até brincou ali no começo, mas sobre desavenças que a gente teve ao longo da vida, mas graças a Deus uma característica, né? Não sei se é qualidade que eu tenho, sou uma pessoa zero rancor e a vida segue, né? Tem um ditado que é se colocar uma noite entre uma situação e outra, né? Coloca uma noite no meio e tá tudo resolvido. Resolve tudo. Eu sou formado em engenharia naval, sou engenheiro naval de formação, vim para Joinville em virtude da faculdade, né, uma oportunidade. Sou nascido em São José, sou josefense, morei minha infância e juventude inteira na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. E aí com 18 anos, né, na verdade antes de completar os 18 anos, recebo a informação que fui aprovado no vestibular da UFSC e decido por opção cursar em Joinville. Esse curso não tem em Floripa? Não, na época o nome do curso era Engenharia da Mobilidade, né? Então eu fui aprovado no curso de Engenharia da Mobilidade, era um curso novo, terceira turma, né? Então fazia um ano que existia a UFSC em Joinville e depois ele se desmembrou e hoje o vestibular é separado, né? As 7 engenharias que contemplam o centro de engenharias aqui de Joinville. Então é Engenharia Naval, Aeroespacial, Ferroviária, Mecatrônica, aí tem Engenharia de Infraestrutura, Engenharia de Logística, essas áreas de tecnologia. UFSC, e tu é formado, não é 2, 3 semestres, Não, formado. Na verdade, engenharia são mais de 10 semestres, né? É que tem muita gente que vai para UFSC, o DESC, né, e nem tem... Eu não sei qual é o grau, mas eu acho que o não término do curso é muito grande, porque é pegado, né? Não, o índice de desistência num curso de engenharia numa universidade pública no Brasil é muito alto. Entraram comigo, à época, que era um vestibular amplo para todas as engenharias, 200 alunos, 100 por semestre. Acho que a média de formação é 20, beira os 10%. Então, assim, é muito baixo. Eu tinha essa informação, eu não achava que era tanto, mas... É muito baixo. E o índice de pessoas que se formam no tempo regular, seriam 5 anos, 10 semestres, dentro desses 200, não dá 3, 4%, muito baixo. Eu acho que ainda mais complicado que entrar na UFSC é terminar o curso na UFSC. Não, com certeza, com certeza. E, então, tu tá com 18 anos, sai de Biguaçu e vem para Joinville, para estudar. Venho para estudar, saio de casa, né? Sim. É algo muito diferente que traz uma independência e rompe uma série de fatores culturais e profissionais da pessoa. Venho estudar com um amigo meu, né?
Moramos juntos, dividimos quarto quando viemos para Joinville, Sim. na rua Autonás, no bairro Bom Retiro. Tua primeira morada foi na Autonás. Primeira morada na Autonás. Hoje passo ali um caminho que eu faço para ir no supermercado. Sim. Então, a rua Autonás, morei, dividi quarto à época, e ia a pé da rua Autonás até a UFSC, que era no fundo da Univille. Então, a UFSC ficava lá, hoje não existe, mas o auditório eu posso estar equivocado, talvez exista, né? Mas eu acho que não. Mas lá onde tem o ginásio, Lá atrás. que o Joinville Futsal manda Sim, alguns sim, jogos, eventualmente, lá atrás era um auditório e usava o bloco E da Univille. Então, eu peguei esse período da UFSC dentro da Univille. A gente tá falando de segundo semestre de 2010, 2011, nesse período. E eu ia a pé ali desde a Autonás até chegar na UFSC, um caminho de 30 minutos a pé todos os dias. E aí foi quando eu cheguei em Joinville. Bom, cara, tu tá no curso de engenharia naval, né? Arbitragem, cara, como é que isso caiu? Bom, tu deve ser apaixonado por futebol desde antes, eu já não duvido, é óbvio, né? Mas como é que tu caiu no futebol, cara? Assim, o futebol eu sempre fui apaixonado, né? Joguei minha vida inteira, joguei futsal, né? Não cheguei a jogar categorias de base, fiz lá uma peneira num time, que hoje não é nem bom mencionar times, Sim, né? claro, Tudo vincula claro. a nossa carreira de árbitro. É. Mas cheguei a fazer uma peneira, cheguei a jogar futsal a nível estadual, a extinta Copa Malve, né? Quem é da minha idade, eu sou geração 92, o pessoal deve lembrar da Copa Malve. Então eu cheguei a jogar estadual de futsal por São José, pela cidade de São José, né? E aí quando eu vim para Joinville, mesmo que o curso fosse de engenharia, ciências exatas, já fui diretamente associar ao esporte, né? Então a gente começou a jogar futebol e organizamos a primeira Copa Mobilidade, hoje é um sucesso, realizado pela Atlética de Joinville, que era lá na quadra Society, na rua Tenente Antônio João, no FS Sim. Society, Sim. né? Então lá acontecia... Mas não é esse campeonato das atléticas. Não é o Campeonato das Atléticas. É um outro. À época, eu posso estar equivocado aqui, e aí alguém corrige depois aí nos comentários, né? Existia a Atlética do CCT, da UDESC, e possivelmente uma Atlética da Sociesc, da Unisociesc. A Atlética da UFSC não existia, a gente fundou ela em 2012. Eu sou um dos fundadores da Atlética da UFSC, que hoje é conhecido como Camaleão, né? Que era a AACEM, né? A Associação Atlética Acadêmica do Centro de Engenharia da Mobilidade. Então aí a gente fundou a Atlética, fundamos a competição, Copa Mobilidade, chegou a ser um sucesso dentro de Joinville, né? Copa é só entre equipes da UFSC, né? Uma Copa interna da UFSC. E aí comecei envolvido no esporte, não sabia desse universo da arbitragem, né? Hoje é um desafio a gente estar popularizando e agradeço o espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso. É muito difícil, muita gente não tem acesso. E eu tô tendo mais consciência agora nessa oportunidade de falar, porque eu tô lembrando do momento que eu não conhecia esse universo, né? E aí um dos meus amigos, até hoje é amigo, né? E uma referência que eu tenho na arbitragem, que é o Thiago Americano Labs, né? Hoje assistente de Série A de Campeonato Brasileiro, assistente de elite Santa Catarina, nas últimas finais do Campeonato Catarinense sempre trabalhou, assistente de ponta, né? De alto nível. Hoje não existe o quadro, mas seria um árbitro assistente aspirante à FIFA, muito próximo de ingressar no quadro internacional. Ele cursou o UFSC e fez engenharia à época da mobilidade, mas engenharia naval junto comigo, e através dele que eu entrei nesse universo. O Thiago Labs é que que falou do assunto contigo? Não sabia dessa relação. Na verdade, a gente tinha uma festa para ir. A época, acho que não tem problema aqui citar os locais, né, de Joinville, a época possivelmente uma festa na Moon, na extinta Moon, ali na Visconde de Toné, e a gente tinha uma festa, alguma coisa para ir, e eu fui à casa do Thiago, conheci ele muito pouco, né, mas era um colega, e aí falei para ele, vamos pra festa? Não, tem que estudar, eu tenho uma prova da CBF semana que vem. Eu, que prova, cara, o que é? Não, então deixa eu te perguntar umas coisas. Aí ele perguntou sobre regra, se o cara bater no lateral e o outro ficar próximo, o que acontece? Tem que dar cartão. Tá, mas como tu sabe? Não, o cara assiste futebol, né? Consome futebol, desde pequeno a gente assiste, né? E se o cara simular um pênalti, o que o árbitro faz? Eu acho que a época, né? Acho que dá 2 lances e tem que dar cartão pro cara que simulou, né? Ou não? Sim. Aí começou a surgir as dúvidas e o interesse, né? E o primeiro start, assim, foi como que eu assisto futebol, gosto tanto e não sei as regras. E o que a gente tem de grande
público, né, do futebol. Deixa eu só fazer um corte, Claro. em relação a isso, Gustavo. Porque eu entrei na Liga 2015, acho que foi 2015. Também, ó, apaixonado por futebol também e procurando uma graninha extra, né? Que, ó, depois a gente até vai falar sobre isso, né? E eu acho que, não sei se foi o Hector mesmo, alguém me botou um teste na frente lá. Cara, a prova da OAB era mais fácil que o teste. Porque no teste tá a nomenclatura técnica, tem um livro de regras, tem nomenclaturas. A gente conhece o popular, né, do futebol. Cara, é outro linguajar, é outra conversa, é diferente do que olhar futebol. Por isso que eu tava falando do Hector antes. É um estudioso. É tecnicidade também, né, Hector? Na questão da arbitragem. É estudo, né? As regras, quando tu citou a prova da OAB, né? Eu não sou advogado, mas sei como funciona o processo, que é o vademecum, né? Esse. E acaba que tu tem que entender o livro, né? Não é só memorizar, não é decorar, né? Por mais que algumas coisas tu tenha que Sim. memorizá-las, né? Mas as regras do jogo tu tem que entendê-las. Então e assim, é muita repetição, né? A palavra que define a arbitragem, acredito que todas as áreas, né? Quem trabalha com algo, uma prestação de serviço é repetição, né? Tu vai... E não, na minha visão, né? Não é só entender. Tem que saber interpretar na situação do jogo aquela regra, né? Porque tem muita coisa que a gente decorou é aquilo. A regra do futebol não. Tu tem que ver como é que vai aplicar naquela situação do jogo, né? E tu vai ver como vai aplicar numa fração de segundos, sabendo que pode gerar N consequências. E aí envolve outra palavra que é coragem. Né? Então hoje é requisito mínimo, né? Pro árbitro de futebol tem que ser corajoso. E é tão louco isso que o ingrediente, a paixão do esporte, tira uma lógica. Porque se a matemática fosse futebol, para algum torcedor 2 mais 2 é 3. Para outro torcedor 2 mais 2 é 5. Por mais lógico que seja, a gente vê isso. O mesmo lance com dezenas de interpretações diferentes, né? Então, essa questão do popular, do conhecimento popular contra o conhecimento técnico, porque a tecnicidade, o Hector hoje, ele não tem mais a decisão de campo como um torcedor, não, ele é um profissional da área. Então, para nós que somos apaixonados pelo futebol de maneira torcedor, é uma outra regra. Só tem uma regra, mas a maneira de ver a regra é diferente. Sim. E é difícil isso, né, Hector? Porque envolve paixão, desde o amador até o profissional, tem muita paixão envolvida. É muito difícil. Eu vou falar o que sempre que eu posso falar sobre arbitragem, eu digo, e eu já tive esse papo, né, formal e informal com neurocirurgião, técnico de plataforma offshore que faz manutenção menos de 50 metros embaixo d'água, que estamos trazendo profissões difíceis que lidam com pressão. Se assemelha a essas profissões. Então, assim, culturalmente, a gente tem algo determinado pelo futebol, que é fácil apitar, que os erros são grotescos, que a arbitragem é má qualificada. Sim. A gente tem essa visão que é cultural, né? E, na verdade, é uma coisa que eu nunca fiz e nunca vou fazer, né? Mas passa muito na cabeça do árbitro de oferecer o apito, né? Então tenta, né? A gente já viu, já viralizou um vídeo ou outro, né? Então tenta. E o árbitro, claro, é evidente que é uma ação que não deve ser feita dentro do campo de jogo. Mas é uma mensagem que a gente tem que deixar. Eu deixo sempre que eu posso. Vem pra arbitragem. Sim, de longe, Hector, é gostoso, é apaixonante. Né? A gente fala que a arbitragem é tipo um vírus. Pica, tu não sai mais, muito difícil. Tá? Alguns tomam a decisão e acabam parando, enfim, né? Mas ela entra no teu sangue e tu vive isso. Só que é uma carreira muito difícil. Exige um nível de preparação surreal, mental, física, técnica, para chegar ao alto nível, né? E em contrapartida, às vezes a gente sempre busca entender, né, como humanizar a arbitragem, porque hoje no Brasil a gente tem a melhor arbitragem do mundo, no meu entendimento. Número de profissionais, né? O árbitro brasileiro hoje, os árbitros de elite, né?
do nosso país, vamos falar de 3 árbitros que estão no processo de Copa do Mundo, que é o Rafael Claus, o Wilton Sampaio e o Ramon Abate-Abel, desculpa, aqui de Santa Catarina. Os 3 têm capacidade de arbitrar qualquer jogo dentro de competições da FIFA, Copa do Mundo. E a gente tem uma mulher também que é a Edna, né? Sim. A árbitra mundialista feminina. Então, assim, hoje a arbitragem do Brasil é excelência. Mas se tu conversar numa mesa de bar, tá terrível, né? Horrível. Então, assim, a gente tem que buscar, sendo árbitro, a gente tem um grau de responsabilidade de humanizar esse ofício, que é tão difícil, Sim. né? Porque tu és uma pessoa apaixonada, mas tu vivencia hoje, tu ainda é árbitro da entidade, tu tem esse privilégio de atuar na principal competição de Joinville, que é a Primeirona, é uma competição nível técnico, nível profissional, que a gente tem aqui em Joinville, e tu sabe o outro lado, como é difícil. Assim, é um nível de pressão muito grande, né? E assim, Gustavo, com o tempo, a gente que trabalha, eu comecei a entender algumas coisas e, claro, nem sempre a gente consegue estar concentrado ao máximo, né? A gente é ser humano, né? Como qualquer profissão também, ninguém quer errar, mas a gente às vezes não está num dia legal, que faz parte. Mas eu tento cada vez um jogo de amigos, ou uma equipe, né, não menosprezando, do Copão aqui, que é o nosso, né, campeonato mais popular aqui da cidade, né, com equipes às vezes menos organizadas, menos valor de investimento, mas por menor que seja o investimento, Gustavo, tem um cara que organiza tudo, tem a esposa do cara que lava o uniforme, tem mais umas 20 pessoas. Resumindo, com família, com todo mundo, tem 40, 50 pessoas envolvidas e para eles, aquele amistoso, aquele joguinho é a Copa do Mundo deles. Então, essa questão da arbitragem, independente do jogo que seja, sempre é complexo, cara. Claro, dentro das suas... Mas para aquelas pessoas ali, elas te exigem o mesmo nível de excelência que o Ramon. E essa eu vejo que é a dificuldade da arbitragem dos nossos amadores. A pressão daquelas pessoas que estão jogando é a mesma que o Ramon só, claro, sempre tem que ter as medidas proporções. Mas aqueles caras ali, eles estão te vendo, eles não querem saber se tu é o Ramon, se tu é o Colina, se tu faz isso há muito tempo. Eles querem que tu faça o melhor possível. Na medida que é valioso para quem tá jogando, é importante a pressão que a arbitragem sofre, né? Tipo, porra, tem que ser minucioso nos detalhes, porque senão... É uma responsabilidade muito grande, né? Hoje só para não perder esse teu raciocínio, Ivan, hoje eu trabalho muito menos, em muito menos jogos, que eu trabalhava alguns anos atrás, né? Todo árbitro vivenciou uma fase de trabalhar em muitos jogos, até outras modalidades, que eu sei que eu não vou entregar o padrão de excelência que eu desejo entregar, é muito difícil. Existem árbitros que apitam muitos jogos, quase todo dia, e conseguem, né? E lhes felicito por isso, mas é muito difícil. Porque se tu vai apitar, eu hoje, né? Se eu trabalho na Liga Joinvilense de Futebol, num Sub-12, que vai começar agora, e muitas vezes, hoje um pouco menos, mas quando eu posso, eu vou até para acompanhar os novos árbitros e poder estar colaborando com a competição, eu enxergo dessa forma, eu vou entregar o mesmo que no Campeonato Catarinense da Primeira Divisão. Sim. Ou numa competição da Confederação Brasileira de Futebol. O nível de responsabilidade é muito grande. Tem muita gente envolvida, como tu citou, não vou ser redundante, claro. E a gente tem que respeitar. Todas as equipes têm uma história. E ainda mais na base, né? É o sonho de cada guri lá e às vezes pode ter... Tu não fez na má intenção, mas aquele menino vai achar que a culpa dele não ter dado certo naquele jogo foi do árbitro que apitou, né? Essa cultura da base, até acho que a gente já pode falar agora, eu só queria fazer um parênteses também. Essa ideia de respeitar qualquer jogo, de tentar fazer o mais profissional e com mais seriedade possível dentro da Liga Joinvilense de Futebol, quem mais trabalha nesse sentido e passa essa mensagem é o Hector.
né? Todo mundo é referência e até por pedir essa excelência, o Hector também, né? É o cara chato, é o cara que cobra, mas eu vejo que o Hector não tem problema em relação a isso. Porque ele entende que ele está fazendo pro bem da entidade. Até pro bem daquela pessoa. E às vezes a gente demora para entender isso, porque a gente não está com tanta vontade de ter excelência. Isso não é só na arbitragem, né, Hector? Em qualquer profissão. Então a presença do Hector hoje na liga, não é porque ele está aqui, quem quiser acompanhar e quem quiser ser ajudado, o Hector vai ajudar a melhorar, a ter excelência. E tanto que os resultados estão aí, né, Hector? Antes da gente falar dos campeonatos, a crescente, né, dos nossos árbitros, o trabalho da Liga nos últimos anos tem dado resultados, né? Temos CBF, temos nossos árbitros em Santa Catarina, em quase todas as rodadas. Queria que falasse um pouquinho dessa evolução, dos nomes, a história do Daluz, e agora Diego, Hector, Diogo, Charlie, Sinésio. Então, o Joinville também está com uma estrutura boa de arbitragem, né, Hector? Assim, nada do que foi atingido de números, resultados, eu consegui sozinho, muita gente no processo, né? Eu hoje sou um dos instrutores, né? A gente já tem alguns anos, desde que iniciamos esse processo, o Sinésio, como um dos instrutores dos árbitros, e o Diego da Costa Cidral, que é um árbitro CBF. E como assistente, sempre tivemos o Antônio Lorival da Luz, que foi meu instrutor, né? Também foi meu instrutor de arbitragem na Liga, como assistente, o Cláudio Vomer, que hoje segue sendo delegado, né? Para quem vê o Vomer lá de cabeça branca aí nos jogos, o Vomer já atuou em 5 finais de primeiro ano. Então tem uma história e tem que ser respeitada a história dos profissionais, né? E também temos que dar um suporte ao Diogo Bernett, que hoje é assistente de elite de Santa Catarina, né? Aqui de Joinville. O Diogo, que eu soube aqui antes, que foi professor do Gustavo. Foi. O Diogo, antes de ontem, né? Assim, uma expressão, né? O Diogo ontem, aí há pouco tempo, né? Estava atuando no jogo da Copa do Brasil. Então o Diogo, né, é um assistente de elite, tem já uma boa carreira, está iniciando a carreira para a idade de carreira de arbitragem, né? Beira os 30 anos, é um começo de carreira. Inclusive, um abraço pro Diogo, né? Meu eterno professor de futsal. Eu não aprendi, mas a culpa não é dele, que eu era ruim mesmo. O Diogo é bom professor. Se tu não aprendeu muito, então eu vou deixar um pouquinho de responsabilidade para ti, tá? Já que nós entramos no Diogo esportista, um abraço aí pro pessoal lá, o Marcos, a Jéssica, o pessoal lá do União do Oeste. O Diogo disse que foi um dos melhores atletas da história do União do Oeste. Pessoal, um abraço aí. E o União do Oeste aí tem uma história muito bonita, faz 25 anos, né? Também tem muito tempo de liga. Eu acho que foi finalista da Terceirona esse ano. Foi. Então, né, um abraço aí pro União do Oeste, para toda a turma aí que também sempre apoia o futebol amador. O Diogo, a gente estava falando do Diogo atleta professor, né? Mas tem o Diogo CBF que... O Diogo é um dos resultados, né? O Diogo, ele é o primeiro árbitro assistente da história da Liga Joinvilense de Futebol. Esse ano vai fazer 90 anos. É uma entidade quase centenária. Ele é o primeiro árbitro assistente CBF da história. Então, assim, isso representa muito, né? O Antônio Lorival da Luz, historicamente, e por nós que hoje estamos no meio, e eu entendo que é um consenso geral pela imprensa e pelos clubes, é o maior árbitro assistente da história. É o que o Antônio, quem sentar para conversar aqui, fica até a sugestão de trazer o Antônio também. Sim. O Antônio é uma referência máxima na arbitragem de como encarar a carreira do árbitro, como lidar com a carreira. Então, e aí quando a gente começou com esses trabalhos, Ivan, eu entrei na Liga em 2012, já passou de uma década, né? E aí tinha um treinamento, que era o Cláudio Vomer, tinha o Clodoaldo Juviaschi, um árbitro aí que alguns jogadores talvez vão lembrar, né? E a gente começou com esse trabalho em 2017, 2018. A gente começou com esse trabalho em 2015 na Liga. A época, a Liga Joinvilense de Futebol, posso estar equivocado nos dados, eu já fui atrás dessas informações e ainda não tive. A Liga tinha 4 ou 5 árbitros federados e tinha 6 assistentes. Hoje tem um trio de árbitros CBF, eu me incluo, sou assistente CBF, eu e o Diogo e o Diego Cidral é árbitro. Tem a Charlie como árbitra FIFA, né, que apesar de a Charlie morar em Balneário Camboriú, fica até um esclarecimento, não, por que a Charlie não apita mais a primeirona?
Charlie não tem disponibilidade. Ano passado a gente fez um esforço muito grande para trazê-la para apitar, só que ela ficou 17 semanas seguidas, né? Então multiplica aí o tempo da primeirona, 5 meses praticamente, trabalhando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, na segunda, e Comebol, e Sul-Americana, e treinamento, então... Ela tá na elite hoje da arbitragem, Ela tá na elite. Aqui, antes de participar do programa, eu recebi a mensagem dela, ela tá designada num jogo da Copa Sul-Americana, né? O Wilton Sampaio apita o jogo, ela tá na equipe VAR, então na próxima semana aí, primeira mão essa informação, né? Próxima semana a Charlie trabalha na competição da Comebol. Então, assim, hoje a gente tem esse trio CBF, a Charlie, já são 4. Na elite, né, a arbitragem de elite que a gente fala é quem trabalha na primeira divisão do Campeonato Catarinense. A gente tem o Sinésio. Hoje o Sinésio é um dos árbitros mais escalados do estado. E o Sinésio não é árbitro da CBF. Uma questão de idade hoje. Isso pode mudar, né? A gente teve uma nova comissão. A gente não sabe como vai trabalhar. Mas hoje Mas dentro de campo ele é alto nível, né? O Sinésio hoje está entre os melhores árbitros do estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. Ele fez diversas rodadas do Catarinense esse ano, né? Eu posso estar equivocado no número, mas o Sinésio eu acredito que fez 6 jogos. 6 ou 7 jogos da primeira fase. De 11 rodadas ele estava em 6 ou 7. E de 11 rodadas. E ele está numa excelência de nível físico e técnico muito grande. O controle de jogo ele sempre teve. Todo mundo já conhece o perfil, né? E isso ajuda muito no jogo profissional. Ele está num nível técnico e físico muito alto. Eu fiquei curioso na questão da idade, assim, tem uma idade mínima, máxima, eu não... Confesso que eu não conheço essa regra da CBF da idade. Hoje a gente tem uma transição de comissão de arbitragem da CBF, né? O Wilson CNM esteve até ano passado, término do ano, teve uma mudança agora na comissão. É o Rodrigo Sintra, o novo presidente da comissão. A gente não recebeu nenhum material que define essa idade. Tá, isso muda, com o tempo já mudou, tá, Gustavo? A FIFA tem por algo, não sei se é interno, estipulado ou cultural, não posso fazer essa afirmação que existe um documento, um limitante de 45 anos, que é considerado. Mas árbitros que estão em processo de Copa do Mundo, por exemplo, o Rafael Claus, que é um árbitro muito conhecido de São Paulo, ele pode vir apitar a Copa do Mundo ano que vem, 2026, acredito eu que com 46 ou 47 anos, que é um árbitro de elite. Não vai ser por causa de 1 ou 2 anos que... Mas essa é a média de idade. Durante a última gestão da CBF foi prolongada a idade também, né? Então foi colocado os números que pode ficar no campo de jogo até, salvo engano, até os 55 anos. Opa, tem lenha para queimar. Então. Seguindo uma linha da Premier League. Mas foi dito, né? Em algumas comissões já de outros países, uma filosofia, né, que não tem limite de idade. Então, assim, hoje... Se o cara estiver bem... Enquanto estiver bem fisicamente, realizando as provas físicas, tem provas físicas todo ano, né, e teóricas, ele está apto para trabalhar no nível profissional. Se o jogador de futebol, com a idade que estiver bem, pode jogar, o árbitro, independente da idade, se estiver bem... Eu acho que a gente teve uma estreia também na Elite esse ano, que foi o Renan, né? Foi o Renan. Eu ia comentar ali, finalizando o quadro da Elite, a gente tem o Carlos Alberto Aragão. Carlos Alberto Aragão, que é assistente de Elite, acabou tendo uma lesão no último ano, mas está voltando. O Lucas Barbosa da Bekoff, todo mundo conhece, o Carneiro, né? Sim. Mas ele tomou a decisão de se especificar agora no futsal, né? Ele é um árbitro de futsal já a nível nacional. Confederação Brasileira de Futsal. Confederação Brasileira de Futsal. E agora o Renan Rodrigo Alves fez a estreia, né? Um grande jogo, Avaí Concorde. Eu tive felicidade de poder assistir boa parte do jogo, foi muito bem. Né? Então, mais um assistente na elite do futebol catarinense, que é um funil, né? Tem gente que sonha uma vida inteira e não consegue chegar, é muito difícil e esse feito tem que ser valorizado. Quantos árbitros e assistentes federados em Santa Catarina? Só pra gente ter uma ideia de si. Hoje, no quadro da Federação Catarinense de Futebol, aproximadamente são entre 250 e 300 árbitros. Participam de uma pré-temporada de elite, como foi esse ano, né? Uma primeira pré-temporada com o novo diretor de arbitragem. Né? Vou deixar um abraço aqui para o diretor de arbitragem, Kleber Dulcio Gil, presidente da comissão de arbitragem, Cantucho João Setúbal, e também para o diretor da escola de arbitragem, que eu acho que a gente vai entrar nesse assunto da escola, sim. Que é o Sandro Rodrigues. Então, nessa primeira gestão do Kleber... O Kleber chegou a trabalhar algum joguinho, né? Tem um pouquinho de história ele, né? O Kleber... eu entendo, como eu falei do Antônio, né, de ter sido... Porque parou, né? Ter sido uma hora assim da história da Liga de Futebol, o Kleber Lúcio Gil,
eu acredito, e falei isso antes de ele parar, né? Ele é o maior árbitro assistente da história do futebol catarinense, minha visão. Alguém pode romper uma barreira, talvez chegar numa Copa do Mundo, Mas hoje, a gente trabalha e sonha que isso aconteça, mas mesmo que isso aconteça, pela pessoa que é. Como encarou a carreira, isso vai muito de encontro ao que o Antônio faz em Joinville, o Antônio Norival da Luz. Então, acredito que é um feito quase que imbatível. então são 250 a 300 federados. Federados. E aí nessa pré-temporada que foi a primeira que a gente teve o comando do Gil, que foi Arroio do Silva, algo de excelência, tá? Quem viu de fora ou esteve lá, pré-temporada nível Comebol, nível de conteúdo, de hotel, de estrutura, de programação. Lá foram em torno entre 70 e 80. Então tem uma média aí de 70 a 80 que trabalham na elite do Campeonato Catarinense. Primeiro funil. Primeiro funil. Aí desses 70 a 80, né, vamos colocar que é metade de cada um, 40 árbitros assistentes, tem muitos que só trabalham de quarto árbitro. Alguns novos que estão pegando experiência, outros que são importantes, que é uma função muito importante hoje dentro do futebol, né? Então, algum tempo atrás, o cara é bom quarto árbitro. A gente ficava, não, eu quero ser bom árbitro, né? Mas é uma função que... Né, a gente tem um exemplo, estava esquecendo, o Giovanni da Silva, né, que hoje é um dos quarto árbitros principais do estado, que atua fora de Joinville, que atua de excelência, e também atuaram esse ano, que esteve na pré-temporada, não posso esquecer de citar, o Maicon Ramos da Silva, também esteve como árbitro na pré-temporada. Já fez final de primeirona também. Já fez final de primeirona. É isso aí. A gente tem toda essa turma de Joinville no cenário estadual e já entrando no cenário nacional. Da mesma forma que tu começou lá com o Thiago Labs, né? Tem muita gente que eu acredito que possa ter interesse em trabalhar, pelo menos conhecer. Tem gente que conhece uma vez só, vai no campo e nunca mais volta, né? Não é para todo mundo, né? Mas qual é o procedimento? Eu quero ser árbitro assistente, eu quero ser árbitro, eu acho que eu sou bom, mas eu não sei o caminho. Hoje, em Joinville. A gente vai divulgar oficialmente aí, provavelmente vai ser divulgado amanhã, né? A gente vai divulgar aí nos próximos dias. Quem puder acompanhar o Instagram da Liga Joinvilense de Futebol, a gente vai colocar, vai passar, durante o programa a gente vai passando aqui. Vou passar ali. Se puderem colocar, é @LJF de Liga Joinvilense de Futebol oficial. Então a gente vai sempre divulgar lá os treinamentos, tá? Mas eu só vi em maio, junho. Dá para entrar ainda. Todos os treinamentos em Joinville, gratuitos, não é cobrado R$1 de ninguém. Uniforme não é cobrado R$1. É só ter interesse, se dedicar e querer trabalhar. Sim. Então existem esses treinamentos que começam práticos, existem reuniões teóricas, são apresentados vídeos das nossas competições, da primeirona, da segundona, da FIFA, da Comebol, da CBF, que a gente tem de acesso e que pode ser compartilhado, né? Da federação também. E aí a gente passa instruções técnicas, né? E o principal, quem quer começar, é acompanhar isso, vai ter o número de contato lá, né? Geralmente é disponibilizado o WhatsApp do Edgilson, que é o secretário da Liga Joinvilense de Futebol. Tá? Deixo aqui já um registro, um abraço para o Edgilson, que é um companheiro dioturno, né? De trabalho na Liga, e também agradecer a autorização, né, do presidente Laudir Zermiani, que me permitiu estar aqui também, falando em nome da Liga. Então é divulgado lá. Não quero chamar no WhatsApp, manda um direct lá para a Liga Joinvilense de Futebol, quero ver como é, né? Até quem pensa, tem curiosidade, seja bem-vindo, né? De antemão eu digo que é prazeroso, é desafiador e ajuda também financeiramente, dá para ganhar um troquinho. Héctor, fazer um percentual, 200 finais de semana, quantos tu ficou em casa e quantos tu trabalhou na arbitragem? Um percentual. No último ano? Pega médio e longo prazo, dentro da tua história, dentro da tua arbitragem. Um percentual de quantos finais de semana tu ficou em casa com a família ou ficou trabalhando? O final de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo. Não me recordo. Que é outra questão, Gustavo, que é uma característica nossa de quem trabalha na arbitragem. E por isso que eu exijo, assim, cara, eu fico louco com a falta de respeito em algumas situações mas são inerentes do nosso trabalho também.
Tem muita gente que trabalha de segunda a sexta e vai sábado, vai domingo. É uma decisão pessoal, claro, mas tem muita dedicação, cara. Sabe? Quem vive esse ambiente da arbitragem é muita gente que se dedica, é gente trabalhadora, cara. É gente séria. Não tem vagabundo, cara. Não tem ladrão. Sabe? É uma covardia algumas situações que a gente vê e a gente que trabalha com isso entende que é esse ambiente, e quem não está preparado para escutar isso não pode trabalhar com isso. Eu demorei também para entender isso, mas não é fácil. Não dá para dizer que é um serviço, um trabalho fácil. Ele vai te dar rentabilidade, tu vai ganhar o teu dinheirinho, tem espaço, mas não é um trabalho que tu possa fazer sem seriedade, sem dedicação. Tá abdicando ali do teu tempo com a tua família num domingo de sol pra ir lá no campo, ser assistente, a torcida ficar no pé do ouvido. E queira ou não queira, né? O torcedor tá aberto a sempre estar ali no pé do ouvido do assistente. Mas se o assistente virar e retrucar, quem vai sair como ruim da história vai ser o assistente, né? E então, o que eu quero dizer para todas as pessoas que... Acho que essa fala do Hector é muito boa. A gente tem muita vontade de dizer isso às vezes, né? Vai, bicho. Pega o apito e vai. Sabe? Então... Mas também não é... A gente tem que entender que faz parte. Mas o que eu quero dizer com isso? Você que tem interesse, você vai ter uma estrutura e pessoas sensacionais. A turma, o grupo, a família da arbitragem, né? Tem várias camadas, vários níveis, como qualquer empresa. Mas no nível geral, é muita gente boa envolvida, né? Pessoas do bem. É um local de gente do bem, sabe? É a minha visão dessa equipe da arbitragem. A gente hoje tem uma cultura... esse sempre foi o meu desafio, né? E a arbitragem, tudo isso que a gente falou, Diogo, Charlie, isso é passado. A arbitragem é presente e futuro, sempre. Sempre. Então, o que importa é o próximo jogo. A arbitragem é isso, né? A arbitragem, ela é a arbitragem de futebol. O próprio futebol, né? A gente vê os jogos aí de Copa do Brasil, que envolve de emoção, né? De eliminação, muda a vida das pessoas, né? Sim. O futebol, ele é, de certa forma, um reflexo da vida muito mais intenso, com uma intensidade muito alta. E aí, pra gente desconstruir uma carreira, é um estalar de dedos, é um lance. Desconstrói. E aí a gente ir contra isso é uma causa válida. A gente tem que humanizar a arbitragem. Tudo que tu falou, a gente tem que entender, mas a gente tem que ter o grau de responsabilidade, que é algo que impacta muito, né? E culturalmente a gente tem uma má aceitação. E aí o que a gente tem hoje em Joinville? A gente tem uma cultura igual da Federação Catarinense de Futebol e da CBF, que vem da Conmebol e da FIFA. Justiça acima de tudo. Seriedade, justiça. Infelizmente hoje culturalmente a gente ainda ouve, né? Roubou, né? Termos Sim. Assim, terríveis, né? E assim, o que a gente tem é Hector, porque às vezes vem a pergunta pra mim, né? Como com um árbitro de alto nível erra um pênalti tão claro? Porque é difícil. Se tu tiver mal posicionado na hora, tiver um jogador na frente, tu não viu. Tu não vai marcar na intuição. E se tu tiver mal concentrado? Então, assim, é uma carreira muito difícil. Existe como estratégias e ferramentas para te minimizar os erros? Claro, uma preparação contínua, técnica, assistir jogo de futebol, tá? Principal requisito, Hector, eu sou tímido, chega muita gente na liga, né? Sou Sim. Um pouco tímido, tô acima do peso. O que precisa para ser árbitro de futebol? Gostar de futebol. Amar, consumir, tem que viver o futebol. Eu vivo o futebol todos os dias, toda hora. Mas eu moldei a minha vida para viver o futebol. Sim. Né? Hoje, de certa forma, eu abdiquei uma carreira profissional de engenharia, eu não atuo na área de engenharia, para viver o futebol. Evidentemente que eu não vivo só a função de árbitro assistente em campo. É um desafio muito grande e é muito difícil chegar no nível de viver dependendo apenas disso, né?
A gente pode falar no Brasil hoje que é uma porcentagem muito baixa, dentro dessas porcentagens que a gente citou, mas hoje eu sou muito feliz que eu tenho o privilégio de viver o futebol, através da Liga, através de outros projetos, eu vivo o futebol. Sim. E em Joinville, eu posso falar isso de peito aberto, no estado de Santa Catarina, né? No nosso país, porque as entidades, né, Ivan, são centenárias quase, né? A gente tem algo muito sério, né? Eu não posso deixar de falar que eu ainda vejo, né, informações, a gente consome futebol, consome imprensa, e a gente às vezes vê um comentário de alguma situação de árbitro, tem que investigar a arbitragem. Já fomos investigados. Ano passado não teve a CPI no Brasil de jogadores, os árbitros foram investigados. Não teve nenhum árbitro envolvido. Eu ia falar que eu não me recordava que teve muito jogador que foi acusado lá e o árbitro... Não teve nenhum árbitro Atleta e envolvido. dirigente já teve bastante, né? Na história do futebol a gente já teve árbitros, evidentemente, é a história, mas hoje a gente vive um nível de blindagem, a gente está blindado. Então a gente não pode ter nenhum tipo de registro de qualquer parente de primeiro grau, qualquer tipo de site de aposta, a gente não tem contato de primeiro grau com ninguém que trabalha em clube de futebol, né? E da mesma forma que funciona, eu estou falando isso nível federação Sim. e CBF, eu aplico o nível futebol amador. Então, assim, alguém deve estar se questionando, mas eu nunca vi o Hector no pagode, né? Ou num sertanejo, que sou uma pessoa pública, sou uma figura pública. Isso é o preço de ser árbitro de futebol, né? Eu não posso ter uma forte amizade com um profissional de clube. Isso coloca a minha idoneidade, infelizmente, enquanto eu estiver na carreira, de certa forma, coloca a idoneidade sobre suspeita. Basta uma imagem num pagode cumprimentando um presidente de um clube, vamos pegar um exemplo, dentro de uma narrativa que se cria já... Então, assim, muitas coisas como eu ajo, né, como que eu tomo as decisões, às vezes tem gente que diz, não, é demais, cara, pô, não é pra tanto, mas eu sempre lidei com a arbitragem desde o começo, assim, enquanto eu for árbitro, assistente, quando eu estiver atuando na liga, eu vou encarar dessa forma, porque, como tu falou, Ivan, é algo muito sério, né, que envolve muita coisa, mas vamos deixar mais leve, né? É muito gostoso, muito prazeroso. Sim. Né? A gente atuar num jogo e sair do jogo e saber que deu tudo certo, né? Um jogo de primeirona, né? Que vale, né? E tu vê que, peraí, os caras estão me respeitando. Porque tu não quer ser respeitado por ego ou por alguma aceitação social. Tu quer ser respeitado pela tua capacidade técnica, o teu nível de ser justo. Tudo aquilo que tu trabalhou ser reconhecido, né? Tu quer ser justo. Nosso objetivo é legitimar resultado. Vai começar, a gente tem os congressos aí, vamos falar um pouquinho sobre os congressos. Vai começar a primeirona, a gente ouve todo ano, tal time é favorito, é o queridinho da liga e tal. E depois tudo os clubes hoje entendem que a liga não tem time preferido, né? Sim. Então, assim, pra liga independe quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado. O que importa pra liga? Houve justiça. E aí o time da liga é a arbitragem. Esse é o time da liga. A arbitragem que representa a entidade em todos os jogos. E eu, Sinésio, Diogo, né, o Cidral, o pessoal que atua mais aqui a nível profissional, a gente é passageiro. Falamos aqui de limite de idade, né, Gustavo? Eu tô hoje vou fazer 33 anos, né? Daqui a 10, 15 anos, provavelmente, né, Sim. eu não esteja mais atuando. Mas a entidade fica para sempre. E aquele campeonato de 2021, um exemplo, né? A gente não pode manchar a história da entidade. A entidade e o futebol estão acima de todos nós. Sim. Isso é o mais importante. Muito do crescimento, eu acho que da primeirona e das competições, com patrocinadores, empresas ligando vamos lá, uma ProRim, um Cicobi, e diversas empresas aí que ligam o nome à Liga Joinvilense de Futebol, tem um motivo, né? A credibilidade que ela tem hoje. Questão de reclamações, isso é inerente do esporte, mas é inegável a credibilidade e a legitimidade que essa equipe, principalmente a de elite da Liga, transparece, né? Pode acontecer erros de jogo, como a gente falou, são humanos, humanizar isso. Mas em questão de legitimidade e credibilidade, tem que ser muito cara de pau para insinuar algo nesse sentido. Pelo menos é a minha visão, e eu convivo do lado, né, de ver os clubes, de estar nos campos, e convivo também dentro da arbitragem. Então é muito liso, é muito limpo. Gustavo, esses quase 10 anos,
Zero, cara. Limpeza total. Nenhum, eu não vi nenhum desvio de caráter, nenhum, Hector, nesse tempo todo. E quem fala isso é mal intencionado, para falar uma palavra tranquila. Zero, Gustavo, zero. A Liga Joinvilense de Futebol e todas as pessoas que eu convivi até hoje, zero. Erros acontecem, mas em questão de credibilidade, zero. É sensacional, E não assim, tem nada. pode ser que eu tô fazendo um recorte muito pequeno do que eu acompanho, né? Que não dá pra acompanhar num domingo de primeiro ano, não dá pra tu acompanhar todos os jogos, vamos dizer assim, né? Mas entre um jogo de primeiro ano e um jogo de futebol profissional, eu vejo mais respeito dos jogadores na primeirona com o árbitro do que num jogo profissional, assim. A questão de reclamação e... Aqui dentro do recorte da Liga Joinvilense. Não, Pode ser que eu esteja fazendo um recorte pequeno, né? Mas... Sim. assim, depende o jogo profissional e depende o... É que tem campos e campos, né? Depende, mas eu entendo o teu recorte, tá, Gustavo? Eu entendo a tua percepção. É uma percepção de que há muito respeito no futebol amador. E isso mudou mesmo. Hoje a gente vai trabalhar tranquilo, né? Tu falou do reconhecimento da liga. Hoje é a maior liga de futebol do estado de Santa Catarina. Por que é a maior? Porque o Hector tá falando, não, porque é a liga filiada à Federação Catarinense de Futebol que mais organiza competições. Em torno de 9 a 10 categorias de base e 3 divisões de futebol não profissional amador. E com a equipe de arbitragem daqui hoje, né, Hector? Os campeonatos começam e terminam com a equipe de arbitragem nossa aqui da Liga Joinvilense. Equipe de arbitragem toda de Joinville. Então, assim, a credibilidade, e esse é o nosso esforço, né, do desvio, para que nunca haja um desvio de conduta, não de uma forma, às vezes, intencional, mas irresponsável, inconsequente, né, alguém que possa, uma palavra maldita, né, em alguma situação, alguém às vezes que faz parte do quadro de arbitragem, está numa formatura, está num casamento, tomou uma cervejinha, né, às vezes uma fala maldita, por isso que a gente... Uma brincadeira na hora errada. Por isso que a gente instrui. Por isso que existe a instrução, né? E dos apoiadores que tu falou, hoje é o cargo que eu exerço na Liga, né? De diretor comercial. Isso começou lá atrás também, né? A Liga não usava name rights em nenhuma competição, né? Hoje a gente tem primeirona ProRins, segundona Cicobi, terceirona Kaminski Sports, né? Então a gente tem essas marcas que, claro, mudam, né? As marcas categorias de base também tem categorias de base. A gente vai ter, vou lançar aqui em primeira mão, tá? Quando está sendo divulgado esse programa, ainda não estava publicado no site da Liga Joinvilense Futebol. Vai ter uma parceria com um aplicativo Cuju. Então o sub-14, sub-16, sub-18 da Liga Joinvilense Futebol em 2025 é Taça Cuju. Inclusive para o sub-16 no regulamento da competição, todos os jogadores reservas utilizarão um colete padronizado. É algo que a gente vai implementar e testar nas categorias de base para conseguir chegar no nível de primeirona, segundona. Então, assim, essa palavra é muito importante. Tá? É uma palavra que eu sempre zelei na minha vida, em todas as entidades que eu fui colaborador. Credibilidade. A gente erra todos os dias, né, Ivan? Sim, sim. A gente toma decisão errada no trânsito, a gente toma decisão errada na vida pessoal, a gente toma decisão errada... em muita coisa, mas a gente não pode ser mau caráter e a gente tem que ser idôneo sempre, e é isso que a gente tem como filosofia, né? E é muito perceptível isso desde o primeiro trabalho, é inegociável isso, e o resultado realmente é esse respaldo hoje que a imprensa também nos dá, né? Sim. Claro, existem críticas, né? Tem muita coisa para melhorar, né? Eu sempre enxergo o copo cheio e sou muito otimista. Mas eu sou muito autocrítico, tem muita coisa para melhorar. Sim. Temos que padronizar as bolas, sim. Cobram muito premiação em dinheiro, é meu sonho. Tudo é nosso sonho, mas é difícil implementar. Sim. Né? Então, assim, o que eu posso falar é que a gente trabalha muito, a gente vive o futebol, né? Isso, por mais que todos os outros árbitros tenham outras profissões, tu tem outra profissão, né, Ivan? Eu tenho outra profissão. Por mais que seja no futebol, eu não sou árbitro assistente 24 horas por dia, todo dia, né? Atuando em campo, muito menos. Mas a gente faz o melhor que a gente pode. A gente entrega o melhor que pode. Isso é perceptível, Gustavo. Bom, tu falaste das competições, né?
Vamos pro calendário da Liga, o que a Liga tem esse ano, o que começa em março, se eu não me engano, alguma coisa já. Como é que tá o calendário da Liga para 2025? Bom, esse calendário, os congressos já foram divulgados, e aí vai ser divulgado o calendário do início das competições, né? Assim que os congressos forem finalizados. Mas já vão iniciar as competições de base provavelmente no dia 15 de março. Tá? A tabela vai ser divulgada até essa semana agora do Carnaval. Então, dia 15 de março provavelmente começa as categorias de base. Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18. Primeiro semestre, anos pares. Categorias pares, exatamente. Segundo semestre, ímpares. 11, 13, 15 e 17. Né? E, eventualmente, tem a categoria Sub-20, que daí são 9 competições. Então, dia 11 de fevereiro foi esse congresso. Dia 18 de março tem o congresso da primeirona. E aí a gente tem depois dia 25 de março da segundona e 8 de abril da terceirona. O que são os congressos técnicos? Daí é discutido, formato. Vamos manter as duas finais e de volta, vai ser jogo único, vamos tentar trazer para a arena. Sim. Isso daí não é a liga que decide, são os clubes que decidem. Né? Não estou aqui lavando as minhas mãos, porque a liga é os clubes, né? Os clubes que decidem, que têm autonomia para isso. Foi feita votação e eles definem, né, como vai ser disputada a competição e é apresentado outros quesitos. Questão de categorias de base, a gente também apresenta nos congressos protocolos. A gente tem um protocolo que é inovador em Santa Catarina, protocolo na base de respeito, que vai de encontro ao respeito com os árbitros e com os jogadores, com os pais, com todo mundo. Mas na essência é isso. Calendário, essas competições começam em junho, categoria adulto, ou final de maio, e se estendem até novembro, dezembro. E essa questão ali que ele falou do congresso, né? Esses dias agora estava até bem relevante o assunto. Tava vendo o programa, o Jogo Aberto na Band, né? De meio-dia. E tinha lá, até era do Campeonato Paulista, tava reclamando sobre a questão de como que funcionava o Campeonato Paulista. De às vezes tem um time que fez maior pontuação, mas não se classificou porque é por grupos. Daí o jornalista falou assim: mas a culpa não é da federação, porque muito torcedor fala, essa federação tem que acabar, porque é o estilo de campeonato. Foi o time que aceitou aquilo, nem o time entra no campeonato sem aceitar aquela forma de disputa, né? Eles votam, né? De fato, é feita uma votação, né? Sim. E é definido no Congresso Técnico. Exatamente isso. Nós estamos falando de quantos, na base, quantos clubes, somando tudo, assim, mais ou menos. Em torno de... Quantos times? 30 a 40 equipes. 30, 40, só base. Só base. Uma média de 15, 16 por competição, por categoria, né? Sim. Alguns se repetem e tudo mais. Sim. Ao longo do ano dá 30 clubes, 30, 40 clubes de base, mais 30 em divisão adulta. A gente até tem esses números já, né? A representatividade do negócio futebol amador hoje, Joinville. É uma força motriz econômica já, né? Porque gira muita coisa em torno do futebol amador, né? Fica até o convite, né? Para algum apoiador que estiver assistindo o programa e manda uma mensagem direct pro Instagram da Liga, liga pro número da Liga, pode mandar um e-mail. A gente também vai colocar aí no rodapé aí essas informações da Liga, site, telefone, contatos necessários aí. Importante, o e-mail pode enviar para marketing, né, @ljf.com.br, quem tiver interessado. E é importante, né? Porque é muita gente, né? Só de jogadores adultos envolve quase 1.000 jogadores. De crianças, mais de 2.000. É muita gente. A gente tá falando diretos, envolvidos diretamente no jogo. Sim. E aí coloca em direto. Família, torcida, dirigentes, estruturas, torcedores. É uma máquina. Igual Todo sábado e domingo, o futebol amador é uma máquina. No começo do programa, tu fez ali a conta, né? O mínimo do mínimo envolve 50 pessoas. Tu fez a conta ali no começo. Sim. No mínimo... Não, assim, tem um estudo econômico que foi publicado em um jornal. Já até busquei essa fonte, não encontrei com exatidão, né? Mas um estudo econômico, quem me informou ainda foi o radialista Fucile, né? Que o futebol amador movimenta mais de R$1 milhão na economia da cidade de Joinville. Então, diretamente com comissões técnicas e tudo mais, são 5.000 pessoas, e indiretamente chega aí, né, mais de 100.000 pessoas. Então, hoje a gente pode falar que Joinville está quantos mil habitantes? 600 mil? 600 mil? Então, vamos colocar aí que quase 20%, né? Vamos botar aí 15%, vamos ser generosos. Que daria 90.000 pessoas. Sim. 15% da cidade de Joinville é impactada indiretamente pelo futebol joinvilense.
vão conviver de alguma forma, vão consumir futebol amador durante o ano. E aí a gente tem que fazer a ressalva, né? Não podemos deixar de falar que no último ano a gente teve um avanço muito grande com a transmissão na rádio CBN, com a CBN Joinville, né? A rádio que transmite jogos do Campeonato Brasileiro, jogos do Joinville Vôlei, transmitindo a Primeirona, tá? E terá continuidade nesse projeto. E algumas pessoas também assistiram, né, no Jornal do Almoço, que é do canal da NSC TV. Sim. No Jornal do Almoço, que é um programa de meio-dia muito prestigiado na nossa cidade, o principal É o principal programa. Passando os gols da Primeirona, a classificação. Eu vejo que a Primeirona e a Liga Joinvilense em si, o crescimento é contínuo. Parece que a cada ano tá indo lá e subindo um degrau na escadinha, assim. Isso é verdade, Gustavo. Isso é verdade. Até aproveitar aí, mandar um abraço aí pro Kleber Grabowska, referência lá. O Kleber tem muitos anos de Rádio Gaúcha e hoje aí tá abrilhantando o jornalismo aqui da nossa cidade, aqui em Joinville. E é zagueiro, Kleber, sabia, Hector? E bom zagueiro. Abraço aí, Kleber. Bom trabalho aí e que Deus te abençoe cada vez mais, cara. Tu é um cara... tá acrescentando muito pra nossa cidade. Hector, estamos indo pros finalmente, é tanto assunto, a gente poderia, né, tá 2 horas falando de futebol e história. Eu não poderia deixar de falar. Eu sei quão importantes essas pessoas foram na tua construção e na construção de muita gente da Liga Joinvilense. Nós temos o eterno, né, Ideraldo Luiz Marcos, né, o Neco. Então quem conhece futebol amador sabe de quem eu tô falando, né? E tem o Marcos, né, em nível estadual, que também foi uma referência para ti. E eu acho que esses momentos a gente tem que sempre lembrar e dar as devidas homenagens para esses caras, né? Esses caras têm história, né, Hector? Engraçado que a gente não conversou antes do programa sobre isso, em nenhum momento, né, Ivan? E eu estava com o mesmo sentimento na cabeça. E direcionado a essas duas pessoas. Esses caras estão aqui. A gente nunca pode deixar de citar, né? Tem que agradecer sempre muito a Deus, né? Sou muito grato a Deus, a minha família, né? Especial lá do berço da minha mãe, né? Que sempre acreditou. Todo momento que eu falei, mãe, estou saindo da engenharia e tal, faz o que teu coração mandar. Sempre. Legal. Eu sempre vou estar te apoiando e te aplaudindo. Então, assim, se não fosse minha mãe, hoje eu não estaria trabalhando no futebol. Com toda certeza, né? Agradecer minha esposa, Laís, minha filha Lívia, né? Que hoje é minha base. E assim, o Ideraldo é reconhecido como um dos maiores árbitros de futsal da história. Ele tá eu não sei se está no Guinness Book oficialmente, né? O Neco, né? Mas se tem isso no Guinness Book, deve estar. O maior público de um ginásio fechado de uma competição oficial, que foi o final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Mineirinho, né? Mineirinho, Atlético Mineiro e... Agora eu não vou lembrar o outro time. Acho que Atlético Mineiro e Vasco. Vasco? É isso aí. Então, mais de 25 mil pessoas no ginásio. Imagina. A arena não tem capacidade para 25 mil. Pode jogar no YouTube. Você vai ver lá o Ideraldo trabalhando com a calça branca, NT, sapatinho branco, ginásio lotado, Falcão, Manuel, só fera. É sensacional esse vídeo no YouTube. Põe lá, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, final do futsal, vai aparecer no YouTube. É incrível. Tu sente a energia do ginásio olhando no YouTube. Não, é surreal, assim. E o Ideraldo... Bem rapidinho, lembrando desse dia, pessoal, só para vocês terem noção, vocês vão ver um lance... E o Ideraldo é um cara, né, gigante, assim, forte. Tem um lance do Falcão, bem novinho, iniciando a carreira, e o Falcão tenta cavar um pênalti, Gustavo. É incrível essa sensação. O Falcão tenta cavar o pênalti e cai no chão. Quando o Falcão olha pra cima, tá o Neco em cima dele, assim, ó. Mas não é que ele tá 3, ele tá em cima deles. Cara, é uma aula de arbitragem. O Ideraldo eu tenho uma dívida com ele que eu vou pagar, né? É uma dívida póstuma, né? Sim. Que a gente estava envolvido num projeto de publicação do livro. Ele acabou conseguindo publicar o livro dele, né? Mas a gente tinha uma ideia diferente. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir fazer isso, que vai ser muito pouco para tudo que ele fez, né? Enquanto diretor de arbitragem, é um cara que faz muita falta. E o Marco Antônio Martins, né? Talvez muita gente de Joinville não conheça, mas era o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, diretor da escola, foi presidente do sindicato da Associação Nacional de Árbitros, foi árbitro de elite, né?
E o Marco também, ele é grande responsável por toda essa nova geração, Sinésio, Cidral, Diogo, eu, né, na formação. Minha muito próxima também, porque eu conversava quase que diariamente com ele, né? E são pessoas que a gente sempre tem que agradecer, Ivan, sempre tem que ser grato, Sim. né? A gente acaba esquecendo algumas pessoas no caminho, mas essas pessoas que a gente esquece, elas sabem a gratidão que a gente tem. Sim, sim. Então, isso é muito importante também. Sim. Bom, pessoal, já se passou aí, a gente tinha combinado de 1 hora. A gente com certeza vai trazer o Hector aí numa próxima oportunidade para conversar mais de arbitragem, mais de futebol. E nós 3 gostamos do assunto, né? E a gente sabe que muita gente... Aqui nessa mesa tem 3 amantes do futebol. E a gente sabe também que muita gente vai conhecer acabou conhecendo um pouquinho dessa história dos bastidores. E eu não posso encerrar a minha participação aqui, Hector, agradecendo a todos, principalmente árbitros e suas famílias. Porque junto com o árbitro, final de semana, tu falou muito bem. A tua mãe te apoiou, a tua esposa te apoia, a tua filha te apoia. Vou dar um exemplo lá em casa. Eu saio sábado de manhã e às vezes é sábado o dia inteiro, dorme, domingo de manhã sai e tá minha esposa e as 3 filhas tocando o final de semana, né? E não é reclamação, é só uma gratidão às famílias dos árbitros, tanto profissionais quanto amadores. A gente entende, a gente comenta isso nos bastidores, o quanto o árbitro que trabalha no final de semana agradece o apoio da família. O árbitro amador só consegue trabalhar, só consegue ter tranquilidade para trabalhar, porque em casa ele sabe que está tudo tranquilo. Tu imagina tu sair de casa e a tua esposa, a tua família está brigando contigo. Então a gente escuta muito a importância desse apoio das famílias. Então, pessoal, amigos da Liga Joinvilense de Futebol, e todos os familiares aí, esse programa é dedicado a vocês, uma pequena homenagem também a esses nossos colegas, porque, Gustavo, quando a gente está no campo de futebol, com 24 em campo, mais reservas, mais torcida, a gente às vezes põe toda a nossa confiança, toda a nossa coragem num cara que está do outro lado com a bandeira, num cara que está no meio do campo com o apito, porque às vezes, Gustavo, é aqueles 3 contra todo um sistema. E assim, Gustavo, a maioria dos que eu conheço, se tiver que brigar com 100 caras para defender aquele único ali, vai brigar. Então são poucos amigos, poucas profissões que proporcionam isso. Se tiver que brigar com 100 pessoas por causa de um cara que está trabalhando, um amigo teu, um irmão teu, tu vai lá, mesmo sabendo que é ruim, né? Então é esse sentimento que a gente tem e te agradecer, Hector. Obrigado por ter vindo aí e que Deus te abençoe muito, muito, muito. E eu não tenho dúvida, cara, que tu vai colher todos os frutos das sementes que tu tá plantando hoje. Que Deus te abençoe sempre, cara. Gustavão, obrigado aí pela parceria. Ivan, e quero agradecer o Hector por ter aceitado o convite, né? Um bate-papo, assim, muito bom. Gostei mesmo, é um prazer até... Primeira vez que eu tô conhecendo o Hector, né? Então, muito bom, prazer te conhecer. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? A Letícia Modas e o Juquim Autopeças. E agradecer principalmente a Deus que tá possibilitando a gente estar aqui hoje gravando mais um programa, né? Hector, contigo aí o fechamento. Não, agradecer o convite. Sinto que não vai ser a única vez, né? Estamos disponíveis para conversar. Da mesma forma que tu agradeceu a todos os árbitros, agradecer todo mundo que faz o futebol joinvilense ser o que é. O futebol joinvilense hoje e o futebol joinvilense não é só a liga, né? Sim. São todo mundo que joga peladinha no final de semana. Então, agradecer a todos que fazem o futebol joinvilense. A gente sempre está buscando melhorar, estamos sempre insatisfeitos e buscando a excelência. Parabenizar pela estrutura, isso tem que ser dito, estrutura de primeiro mundo aqui no podcast, equipamentos, atendimento, qualidade, né? Vai ficar na dúvida aqui o que tem na xícara aqui, né? Sempre foi uma curiosidade de todo mundo, né? Quem nunca assistiu o programa do Jô Soares à noite, né? Queria saber o que tinha.
Prazer te conhecer, Gustavo. Pessoa doce, agradável, prazer. E Ivan, a gente sempre tá junto aí, né? E a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? E muito feliz com a oportunidade. Espero que tenham gostado e a gente está à disposição full time, né? 24 horas por dia. A gente está à disposição para ajudar e para solucionar qualquer coisa referente ao futebol. Pessoal, 4ª temporada, 4º episódio, com assistente CBF, referência de arbitragem da nossa cidade, do nosso estado. E muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal!